Olá pessoal, tudo bem? Então, oficialmente vamos começar aí essa aula sobre DDD, Domain Driven Design, legal? O meu objetivo aqui hoje em relação a essa aula é que definitivamente você consiga entender o DDD de uma forma mais aprofundada. Hoje em dia, muita gente fala que trabalha com DDD, mas no final das contas, eles só sabem criar algumas camadinhas dentro da aplicação e ignora todo o resto, que é um dos pontos mais importantes quando a gente fala sobre DDD. Trabalhar com DDD, falar sobre DDD, basear sua aplicação em DDD, em Domain Driven Design, é muito mais uma forma de organizar sua aplicação, uma forma de você delimitar contextos, é muito mais um lado, vamos dizer, o quanto filosófico do que necessariamente técnico. Em relação ao que você vai criar de código, tá? Então esse é o ponto que eu quero trazer para vocês. O meu objetivo hoje aqui é que você saia entendendo e tendo uma noção muito mais concreta sobre DDD, beleza? Então bora aí começar. Seguinte, o que é o DDD? Né? Além de ser Domain Driven Design, o DDD ele é um conjunto de princípios com um foco em domínio, exploração de modelos de forma criativa e definir e falar a linguagem ubíqua baseada em um contexto delimitado. Eu sei que muita gente aí deve estar pensando, né? Você que deve estar assistindo agora. Poxa, ele falou esses três principais pontos sobre o DDD e no final das contas ficou na mesma, tá? Então eu quero seguir cada um desses pontos para ficar mais fácil para vocês entenderem. Hoje em dia tanto se fala sobre domínio, né? Mas vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto então. O que é um domínio no final das contas? Todo mundo fala em relação a DDD, em relação a trabalhar com domínio e etc. O que é um domínio? O domínio é o coração do negócio que você está trabalhando. Ele é baseado num conjunto de ideias, conhecimento e processos de negócio. Então, quando a gente fala em domínio, a gente está falando no coração do negócio, a razão do negócio existir. Legal? Sem domínio, todo o sistema em volta, todos os processos auxiliares, eles não servem para nada. Se uma empresa existe, é porque ela tem um core business e normalmente esse core business é composto do domínio principal. Legal? Então, sempre quando você pensar em domínio, você pensa que é a razão, ok? Daquele software existir. Aquele ponto principal que se não estiver, não faz sentido nenhum você desenvolver o software, legal? Eu acho que agora, alinhando um pouco mais o conceito de domínio, que muita gente acabava às vezes pererecando, não sabendo muito bem, eu acho que fica mais fácil você entender porque a gente vai utilizar essa terminologia o tempo todo aqui, legal? A gente falou também nos seguintes pontos, né? A exploração de modelos criativos. Quando a gente está falando sobre DDD, a gente não está falando apenas em desenvolver software, a gente está falando em entender a modelagem do projeto como um todo. Se você não souber modelar o software, você não vai conseguir fazer ele trabalhar, vamos dizer assim, de uma forma decente. Então o que eu coloquei aqui é o seguinte, o DDD, ele preza que os desenvolvedores façam parte do processo de entender o negócio e todos os seus modelos nos mais diversos ângulos, ao invés de simplesmente entrevistar especialistas. E eu não sei se você já conseguiu fazer alguma relação com o mundo dos serviços, né? E o novo perfil do desenvolvedor nos dias de hoje. Desenvolvedor antigamente apenas codificava, hoje em dia a gente desenvolvedor, o time de desenvolvimento, a gente faz parte de todo o processo de desenvolvimento, inclusive
todo esse levantamento de requisitos, contato com domain experts, né? As pessoas que realmente entendem do negócio. Imagina que você vai construir um sistema de imobiliária, você vai definir como é que você cria lá a casa, por exemplo, o que é pé direito, como é que funciona a metragem quadrada, o metro cúbico da banheira, como que funcionam essas terminologias. Então você tem que entender, sentar com essa pessoa para evitar problemas de comunicação. Um ponto fundamental que você tem que entender é que você normalmente não utiliza DDD em aplicações pequenas, porque aplicações pequenas são muito simples, tem poucas entidades, tem poucos conceitos e poucas terminologias. Mas imagina que você pega um ERP, um sistema bem grande, um sistema que tenha diversas áreas, diversos contextos. Quando esses sistemas começam a crescer, fica definitivamente impossível manter o sistema, e não necessariamente por questão de código, mas sim pelo fato de que você não sabe mais a relação de uma entidade com a outra, de um ponto com o outro, a relação de negócio, você acaba perdendo todo o foco. Então o DDD, ele ajuda muito nesse processo, beleza? E aqui, finalmente, um dos pontos mais importantes e que 99%, vamos dizer assim, das pessoas acabam ignorando, e a gente fala disso, mas muita gente acaba não seguindo, é falar e extrair a linguagem ubíqua, tá? O que é isso no final das contas? A linguagem ubíqua é a linguagem falada no dia a dia, no contexto da empresa. É a linguagem que utiliza as terminologias da realidade do negócio. Legal? Então vamos imaginar que você está ali desenvolvendo um sistema de imobiliária, um sistema de uma incorporadora, de uma construtora. Existem ali termos, cara, que você, desenvolvedor, você não conhece, entendeu? O cara fala lá, o pé direito é duplo, o tipo de laje é sei lá o que, eu não entendo nada sobre construção. O tipo de telha tem a resistência de tanto, o tipo de cimento. Então, essa linguagem do dia a dia, a forma como um pedreiro fala com o mestre de obra, a forma como o mestre de obra fala com o engenheiro com o arquiteto com o cara de negócios, com a pessoa na área financeira, essas pessoas no dia a dia das empresas, elas têm toda uma terminologia. E o primeiro ponto para o software dar errado é você não ter essa terminologia definida. Porque o contexto é tudo quando a gente fala de DDD. Muitas vezes, quando eu falo usuário, por exemplo, para você, usuário é uma pessoa que está logado no sistema. Para outra pessoa, ela usa a mesma terminologia e fala cliente. O cliente é a pessoa que loga no sistema. Para outra pessoa, cliente é qualquer aplicação que se conecta com o sistema. Então perceba que eu acabei de usar a mesma palavra para 3 significados diferentes e que não estão errados, mas no contexto do negócio, no contexto de como as pessoas falam no dia a dia no escritório, cliente, afinal de contas, é o quê? Aí depende da empresa. Então, por isso que é importante você conseguir organizar, extrair essa linguagem ubíqua, porque o time de desenvolvimento, ele vai falar diretamente com os domain experts, são aquelas pessoas que trabalham no dia a dia da empresa, entende o negócio, é o cara que mexe no sistema, opera o processo, faz as planilhas de Excel, por exemplo. Então, você definindo essa terminologia, você vai falar a mesma língua, tá? E isso é extremamente importante para quando você for trabalhar com DDD. Legal? Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui agora. DDD, quando e por quem foi criado? O DDD, ele é muito famoso pelo fato desse livrinho com a capa azul. Todo mundo fala o livrinho da capa azul, que foi feito pelo Eric Evans, tá? Esse livro, ele foi publicado, se eu não me engano, em 2003. É um livro bem antigo e antes disso ele já vinha falando sobre o assunto, teve umas prévias, mas aí foi a consolidação. O Eric Evans, ele também fala que o DDD é algo totalmente mutável e ele pode ir se desenvolvendo conforme o tempo, e hoje em dia, no mundo dos microserviços, tá mais do que evidente esse novo boom do DDD, porque DDD e microserviços, eles acabam fazendo muito sentido nos dias de hoje. Legal?
Normalmente o DDD ele é utilizado para aplicações complexas, tá? E ele é muito fácil de entender. Vocês vão perceber hoje em dia que trabalhar e entender toda essa história do DDD é simples. Eu vou mostrar para você e você também provavelmente vai achar simples, mas ele é muito difícil de aplicar. Inclusive, isso virou um chavão no mundo das pessoas que falam em DDD. Todo mundo fala, DDD é fácil de entender e difícil de aplicar. É bem comum você escutar isso aí nos dias de hoje. Legal? E a grande sacada do DDD é que DDD, na área técnica, ele acaba utilizando diversos padrões de projeto, mas não significa que trabalhar com esses padrões de projetos significa que você está utilizando DDD, tá? Então não é porque você usou algumas camadas, fez algumas implementações no seu sistema que você está trabalhando com DDD. E é aí que é o principal engano das pessoas que hoje em dia normalmente falam que trabalham com DDD, mas provavelmente acabam não trabalhando. Eles implementam padrões de projeto, mas não utilizam DDD. Legal? Então você pode utilizar DDD com alguns padrões de projeto. Legal? Mas não é porque você está utilizando alguns padrões de projeto que você está trabalhando com DDD. Beleza? Vamos lá. O DDD, ele tem 3 pilares aí principais. Legal? E é isso que você tem que colocar em mente. Quais são esses 3 pilares? O primeiro pilar é a famosa linguagem ubíqua. Eu sei que muita gente, quando está estudando DDD, acaba inclusive ficando até cansado de ouvir falar na tal da linguagem ubíqua. Eu já inclusive dei alguns exemplos e eu vou dar mais exemplos aqui para vocês, para mostrar como que você pode se comportar nos dias de hoje para você fazer essa extração inclusive. Legal? O segundo ponto são os bounded contexts. Legal? Bounded context é algo muito comum, ele significa na realidade contextos delimitados, até onde vai a responsabilidade de cada parte do sistema. A gente vai ver mais a fundo isso ainda hoje aqui, legal? Mas isso é um ponto chave de quando você fala em DDD. E o outro ponto é o famoso Context Maps, legal? O que é um Context Map? Uma vez que você conseguiu delimitar os seus contextos, ok? Utilizando os Bounded Contexts, você consegue criar um mapa que mostra essa relação desses contextos, legal? Então por isso que isso é chamado de Context Maps. Normalmente, se você entender esses 3 principais pontos, você já vai ter uma base conceitual extremamente forte para você começar trabalhando com DDD. E perceba que entender esses 3 pilares não significa que você vai codificar. Tá? Isso significa entender o conceito, o propósito do DDD. E por isso que muita gente acaba se complicando quando lê o livro do Eric Evans. Por quê? Porque a galera tá esperando código, vê exemplos só de implementação. E de repente ele fica falando páginas e mais páginas de contextos delimitados, linguagem ubíquas e etc. Para você ter uma ideia, essa área de contexto delimitado é tão importante que perguntaram pro Eric Evans um tempo atrás, falando que se ele tivesse que modificar algo no livro do DDD, né, do Domain Driven Design que ele fez, o que você faria de modificação? E ele falou que ele começaria falando primeiro, né, ou dando um foco maior na parte de Bounded Context. Legal? Mas é assim, vida que segue. Vamos aí então falar mais especificamente sobre linguagem ubíqua e eu quero trazer aqui para você um exemplo simples de como isso é importante você trabalhar. E no decorrer aqui dessa apresentação, eu vou trazer para vocês um contexto, tá? Inclusive esse contexto aí é um contexto conhecido de um curso nosso, tá? E você vai conseguir entender facilmente do que a gente está falando. Legal? Então vamos lá. A nossa ideia principal aqui, tá? É você fazer essa ligação da linguagem ubíqua entre os experts do negócio e
os desenvolvedores. Quando esses caras conseguem se falar e definir e extrair quais são os termos que eles mais vão usar e que vão fazer toda a diferença no processo de desenvolvimento e comunicação, ok? Na aplicação, porque às vezes você desenvolve, mas a camada de apresentação da sua aplicação está usando termos que as pessoas não sabem o que significa. Legal? Então, quando você trabalha com linguagem ubíqua, é muito importante isso estar muito bem organizado, extraído e etc. Legal? Vamos lá. Eu tô trazendo aqui para vocês um exemplo de um glossário. Legal? Normalmente, tá? Quando você vai criar um projeto, esse projeto é grande, você tem que extrair linguagem ubíqua. Muita gente cria um documento no Docs, cria uma wiki page, cria lá na intranet. Existem diversas formas, mas normalmente a linguagem ubíqua, ela não tem segredo. Você pode criar um Excel, você pode fazer de muitas formas, mas o mais importante é você ter isso definido, escrito, para você conseguir dar andamento no projeto e evitar qualquer tipo de problema de comunicação e entender definitivamente os processos do negócio. Legal? Então, olha um glossário para você conseguir entender mais ou menos aqui uma ideia de linguagem ubíqua que eu estou trazendo para vocês. Vamos lá. Isso aí que eu vou trazer aqui, tá? É referente ao projeto que a gente vai trabalhar como exemplo aqui nessa aula. Legal? Então vamos lá. Olha só. A gente tem algumas palavras-chave aqui. E perceba que se você olhar essas palavras de forma isolada aqui, você acaba não sabendo necessariamente do que se trata. Você pode até ter uma ideia, mas você não vai ter a certeza. E muitas pessoas podem pensar em palavras similares para falar da mesma coisa. Então a linguagem ubíqua, ela serve exatamente isso, para colocar preto no branco o que é cada coisa. Então vamos pensar aqui, palavra playback, vídeo, capa, perfil, minha lista, título, pessoas, gênero e catálogo, tá? A nossa ideia aqui é fazer uma modelagem de uma mini Netflix, legal? E então, para a gente começar a criar essa nossa, vamos dizer assim, essa nossa Netflix, o que a gente precisa? A gente precisa definir todas essas palavras para todo mundo estar falando a mesma coisa, e quando os processos forem ocorrer, a gente for falar com o Domain Expert, a gente fale a mesma língua e não tenha problemas de comunicação, legal? E, inclusive, essa linguagem ubíqua normalmente é a linguagem que vai ser utilizada no processo de codificação, ok? Agora vamos ver o que significa cada um desses pontos que eu acabei de colocar. Vamos lá. Playback é o processo de execução de um vídeo. Vídeo é o conteúdo que será visto pelo usuário. Capa, figura descritiva de um vídeo. Perfil é o perfil gerado pelo usuário para separar os utilizadores e suas preferências. E minha lista. Legal? Muita gente acaba pensando que é um user profile e etc, mas perfil nesse caso tem o contexto de um perfil de tipo de usuário que vai conseguir ter acesso aos filmes, legal? Aos vídeos. Minha lista é a lista de vídeo utilizada pelo usuário para o usuário armazenar os vídeos que tem interesse em ver depois. Então essa é a minha lista. Muita gente poderia chamar de favoritos ou lista de desejos, entendeu? O meu catálogo. Poderia ter muitos nomes aqui. Nesse caso, o nome é minha lista e acabou. Simples assim. Então, minha lista é a lista de vídeos que o usuário vai usar para armazenar os vídeos que ele quer ver depois. Título é o nome do vídeo. Pessoas são os personagens que fazem participação em um determinado vídeo. Gênero, estilo que define o tipo de um vídeo, tipo um drama, uma comédia, um terror. E catálogo é o catálogo de vídeos disponibilizados. Perceba que a partir de agora que você tem e está sabendo todas as terminologias, a partir desse momento, tudo que eu falar normalmente, né, quase tudo, sobre o nosso sistema que a gente está modelando aqui, você vai entender muito melhor, porque você sabe quando eu falar de capa, você sabe que é a capa do vídeo, você sabe quando eu falar de minha lista, você sabe que a lista ali de vídeos com interesse que o usuário tem de ver depois. Quando eu falar um título, você sabe que é o título de um vídeo, legal? Então fica muito mais fácil de você mesmo entender, ok? E uma vez que você definiu uma linguagem, uma palavra, você vai usar ela até o fim, ok?
Agora a gente vai falar sobre o segundo ponto, que são os pontos do Bounded Context, ou contextos delimitados. Legal? Então vamos lá. O Bounded Context, ele delimita os contextos da aplicação. Cada contexto possui as suas responsabilidades claramente definidas. Então vamos imaginar que eu tenho um contexto de vídeo, que faz o playback, que tem a capa do vídeo, que tem tudo ali certinho, e eu tenho um contexto de catálogo de vídeos, que tem a responsabilidade de exibir todos os tipos de vídeo, de fazer buscas de vídeo, que tem todas as informações de vídeo e etc. Contextos de pagamento, contextos de assinatura, contextos de frete, contextos de... A gente pode ter diversos tipos de contextos e a gente tem que conseguir separar. E são através desses bounded contexts que a gente consegue fazer essa modelagem. Cada contexto pode ter a sua linguagem ubíqua, ok? A linguagem ubíqua, ela pode ser definida por contexto. E por que eu estou dizendo isso, tá? Vamos imaginar que você trabalha num departamento de vendas, legal? E quando você fala em cliente, normalmente, você vai falar sobre as contratações que o cliente fez, as ordens de serviço que o cliente fez, ok? O ticket médio do cliente, ok? Mas, se eu for da área de marketing, eu vou falar que o cliente, quando eu pensar em cliente, eu vou pensar no cara que eu vou mandar minha campanha, o tipo de qualificação dele, os interesses dele. Então perceba que cliente é cliente, mas cada contexto muda completamente a forma de como você vê o cliente. Então, se eu falo em cliente, por exemplo, na área de usabilidade da plataforma, é o cara que vai navegar, é o cara que vai dar um clique para dar um play no vídeo, é o cara que vai fazer a busca. Então, perceba que cada contexto acaba olhando para as suas entidades de forma diferente. E por isso que muita gente acaba até tendo alguma confusão com o DDD, porque você pode ter entidades com o mesmo nome, porém elas estão em contextos diferentes. Então vamos imaginar que de repente eu crio uma entidade cliente, ok? Uma classe cliente. Ao invés de eu colocar cliente, segmentações, ordem de serviços, marketing, campanhas, tudo isso dentro de cliente, eu crio um cliente no contexto de marketing, ele tem as partes de campanhas. Um cliente no contexto de vendas. Então perceba que você pode ter várias entidades e essas entidades elas estão em contextos diferentes. Por isso que entender dos bounded contexts é super importante para sua aplicação. Porque imagina, você está falando de um RP, quando você for falar lá com a área de vendas, cliente é isso. Quando você for falar com a área de compras, cliente é aquilo. Legal? Na área de compras, quem é o cliente? É você que está comprando de um fornecedor. Para a área de vendas, o cliente é para quem você está vendendo. Então você consegue concordar comigo que a linguagem ubíqua ela muda completamente, muitas vezes conforme o contexto. A área de vendas vende para um cliente. A sua área de compras, você é o cliente que faz uma compra. Então perceba, é totalmente ao contrário. E por isso que normalmente quando o sistema é grande, você faz uma extração de linguagem ubíqua para cada contexto. E por isso que trabalhar com os bounded contexts são extremamente, é muito importante. Legal? O que mais? Uma forma de você conseguir, inclusive, extrair melhor esses contextos é você conseguir utilizar as histórias e levantamento do escopo do projeto com o Domain Expert, que ele utiliza no processo de delimitação dos contextos. O que eu estou querendo dizer com isso? Uma forma de você conseguir definir esses contextos é você conseguir sentar lá com o Domain Expert, com o cara que manja, com o tiozão lá do departamento de compras, com o cara do departamento de vendas, ou dependendo da forma como você trabalha lá com o Product Owner. Então depende muito de como você vai falar, de como que é a organização da sua empresa, de como que você presta o serviço, mas o ponto é que você entendendo mais a especificação com o Domain Expert, você consegue aos poucos ir mudando esses contextos. Legal?
Vamos ver um exemplo de história aqui dos Bounded Contexts em relação ao nosso sistema para ficar mais claro a nossa especificação. Legal? Vamos lá. Eu crio um usuário aqui, ele vai lá e ele pode criar uma conta para acessar o sistema. Depois ele pode fazer o login. Aí ele seleciona um plano de acesso e realiza a assinatura. Depois disso ele cria um perfil de acesso. Ele navega pelo catálogo de vídeos, ele realiza uma busca através do título e ou gênero e depois ele adiciona os vídeos que ele tem interesse em sua lista e ele acessar o vídeo escolhido, ele consegue fazer o playback. Legal? Só beber uma água. Então, isso aqui é uma especificação bem simples que normalmente quando você senta com o Domain Expert, é isso que o camarada te fala, olha, o sistema funciona assim, funciona assado, vai funcionar assim. Com essas poucas linhas aqui, eu já consigo tirar muita informação para eu delimitar os meus contextos, onde eu consigo de cara definir as minhas entidades e de cara eu consigo definir as ações que eu vou realizar. Por exemplo, vamos lá. Criar uma conta para acessar o sistema. Conta, então quer dizer que eu posso ter uma entidade ou algo que eu vou chamar de conta. Inclusive, o cara que definiu a história para mim, ele falou criar uma conta. Então eu sei que no dia a dia esse cara está utilizando conta. Legal? Se você for falar, se você tiver num banco e você falar em conta, a pessoa pode pensar que é a conta no banco. Nesse caso aqui, quando a gente fala em conta, a gente está falando em conta de usuário para acessar o sistema. Fazer o login. Login também é uma outra propriedade que a gente tem aqui. Seleciona o plano, ok? Realiza a assinatura, ele cria o perfil, ok? Ele navega no catálogo. A área de vídeos, ele realiza uma busca. Tem o título e o gênero. Ele adiciona os vídeos, ele tem interesse na lista dele, ele acessa o vídeo novamente escolhido e faz um playback, ok? Então perceba que essas palavras aqui, normalmente elas vão tender sempre a serem a uma entidade, porque esses caras aí que estão recebendo ou realizando uma ação. Então perceba que uma vez que você consegue entender essas palavras, essas entidades, começa a fazer mais sentido para você, inclusive, como que você consegue separar esses contextos. Agora vamos pensar em ações. Ele cria uma conta, ele faz um login, ele realiza a assinatura, ele seleciona o plano, ele cria um perfil, ele navega no catálogo de vídeos, ele realiza uma busca com título e gênero, ele adiciona os vídeos numa lista, ele acessa o vídeo e ele faz o playback. Então você consegue perceber que tudo isso aí normalmente vão ser as ações principais do nosso sistema. Então de cara eu sei quem são os caras participantes do meu sistema e eu sei quais são as relações de ação que esses caras normalmente vão trabalhar. Legal? Então perceba que quando você está definindo um sistema, utilizando o DDD e você está tentando definir os contextos, você consegue ter uma visão mais geral e você consegue separar essas entidades e conforme você tem essas entidades, você consegue mapear em qual contexto elas estão. Legal? Então vamos lá. Uma vez que a gente tem isso, a gente entendeu o contexto, a gente conseguiu entender a linguagem ubíqua, a gente tem uma ideia de como que funciona o sistema, como que eu vou fazer? Eu vou criar algo que a gente chama de modelagem estratégica. O que é uma modelagem estratégica? É onde eu vou definir necessariamente os contextos que eu vou utilizar no meu sistema. Por exemplo, catálogo, assinatura, vídeo, pagamento, perfil, autenticação, minha lista, legal? Tudo isso aqui são módulos, né? São contextos, como a gente pode chamar, são bounded contexts, contextos delimitados que têm as suas regras, que têm as suas operações, que muitas vezes têm a sua própria linguagem ubíqua, legal? Você deve estar se perguntando aqui para mim por que eu colori isso aqui tá parecendo um carnaval. Vamos lá.
Primeiro ponto aqui. O vídeo, nesse caso, ele acaba tendo uma definição, ok? Quando a gente está falando de DDD, como um domínio principal. O vídeo, ele acaba tendo aqui um ponto como se ele fosse o domínio principal. Por quê? A nossa aplicação da nossa Netflix, ela não existe se não tiver o vídeo, tá? O vídeo é razão de existir uma Netflix. Sem vídeo não existe Netflix, ok? Então a gente pode dizer que vídeo faz parte do nosso domínio principal. Da mesma forma, quando eu falo aqui, por exemplo, pagamento, ele é um domínio que a gente chama de domínio genérico, tá? Por quê? Porque ele é um domínio que ele não é principal, ele ajuda em todo o processo que ele está trabalhando. Ele faz com que o domínio principal funcione, ok? Essa é a ideia do domínio genérico que a gente tem. Ele é um domínio que ele consegue funcionar ali por ele mesmo, tá? Por exemplo, um sistema, um contexto de pagamento, ele poderia fazer o pagamento de outra coisa sem ser necessariamente a parte de vídeos, a parte de filmes. Então ele é algo genérico que ele pode servir para diversas coisas, ok? Da mesma forma, o catálogo aqui, ele já é considerado o domínio principal, né? Como que você vai achar o seu vídeo que você quer navegar? Como que você vai acessar esses vídeos sem ter um catálogo de vídeos? Legal? Então, se você for pensar bem hoje, por exemplo, numa Netflix, no final das contas, tudo se define em ver um catálogo e assistir os vídeos. No final das contas, a Netflix é isso. Essa é a razão de existir da Netflix. Assinatura. Assinatura, novamente, ele é um domínio genérico, ok? Eu consigo fazer o pagamento da minha assinatura e a minha assinatura pode ser assinatura de qualquer coisa. Nesse caso, ela vai ajudar o nosso sistema, ok? Mas também é considerado aí um domínio genérico aí pra gente. Legal? Perfil. Nesse caso aqui, o perfil do cara é qual é o perfil que ele acessa determinado catálogo, né? O catálogo normalmente ele acaba se personalizando de acordo com o perfil do cara. Por exemplo, se ele é uma criança, só vai trazer vídeos de criança. Se ele é adulto, só vai trazer vídeo de adulto. Se ele assiste só filme de terror, vai mostrar mais vídeo de terror, por exemplo. Então esse é o perfil do cara. E esse perfil, eu posso criar um perfil de usuário de forma geral. Legal? Então isso também é genérico, ele não é o ponto de vida do usuário. A Netflix existiria sem trabalhar necessariamente com perfil, ok? Autenticação. A autenticação, nesse caso, ela é considerada um domínio auxiliar. Por quê? Porque é a partir da autenticação que tudo aquilo vai poder rodar. Legal? Então a autenticação, apesar de ela servir para qualquer coisa, parecendo que poderia ser um domínio genérico, mas ela acaba auxiliando, inclusive os domínios genéricos, a funcionar. Beleza? E finalmente a gente tem a minha lista, que também é um domínio genérico que a gente tem aí. Legal? Então, quando eu consigo entender quais são os meus contextos, ok? Quais são os domínios, os tipos de domínio que eu tenho na minha aplicação, ou seja, cada aplicação, cada contexto tem os seus domínios, e eu consigo entender quais esses domínios e como esses domínios eles começam a querer se relacionar, isso aí começa a fazer diferença na hora que eu vou trabalhar e desenvolver a minha aplicação, a minha solução. Legal? Então, por exemplo, aqui para você. A gente chega no momento que a gente consegue definir esses contextos, a gente entra para um segundo ponto, que é o Context Map. O que o Context Map faz no final das contas? Ele pega todos aqueles contextos delimitados que a gente acabou de falar e a gente monta um mapa desse camarada para a gente entender definitivamente a relação entre esses caras. Então eu vou mostrar aqui para você um exemplo de um Context Map baseado nessa solução que a gente está criando. Legal? Então vamos lá. Vamos imaginar que eu tenho aqui o meu catálogo, eu tenho o meu vídeo, eu tenho o perfil, eu tenho a minha lista, eu tenho a assinatura, eu tenho o pagamento e eu tenho a minha autenticação.
Legal? Então esse é um mapa que eu tô querendo criar e para organizar da melhor forma possível a relação entre esses camaradas. Legal? Então esse é o ponto, é o objetivo principal. Como é que começam a funcionar essas relações? Vamos lá, vamos devagar. Vamos imaginar que eu tenho o meu catálogo. E eu sei que esse meu catálogo, ele tem uma relação muito forte com o meu perfil. Por quê? Porque dependendo do perfil que eu tiver, o meu catálogo, ele começa a mudar. Legal? Porém, lembre-se, o meu catálogo, ele faz parte do meu domínio principal, tá? Ou seja, é um domínio extremamente forte e todo mundo, quando eu tô falando de um domínio principal, tem que respeitá-lo, tem que saber que se o catálogo mudar, ele tem que se adaptar à mudança do catálogo e não ao contrário. Legal? Então, por exemplo, vamos lá. E nesse caso, então, a gente acaba tendo a direção de comunicação. O que que isso significa? Que o catálogo, ele tem uma direção upstream em relação ao perfil, que é o meu downstream. O que que significa? Que o meu catálogo é o cara que manda, entre aspas, no camarada que está utilizando ele, ou mesmo que ele está utilizando, porque ele é um domínio principal, entendeu? O meu negócio, que é listar os meus vídeos, eles não pode ser definido, ok? Fortemente porque o meu perfil mudou uma API, ok? Não, o meu catálogo ele está funcionando dessa forma que quando eu mudar o meu perfil tem que se adaptar a ele, legal? Então nesse caso a gente tem uma relação de upstream do catálogo para o perfil e isso normalmente é uma relação chamada de cliente-fornecedor, ok? Onde nesse caso o fornecedor é o meu catálogo e o perfil é o cliente, tá? Eu sei que logicamente, até talvez na forma como você modela o banco, dá a impressão que o catálogo usa o perfil, né? Dá a impressão que o perfil tá provendo informação pro catálogo. Mas o catálogo, ele é o domínio principal. Esse cara aí é a razão de viver do nosso sistema. Ele fornece as regras do jogo e o perfil tem que se adaptar a isso. Legal? Da mesma forma que eu tenho a mesma relação do catálogo com a minha lista. Legal? Não tem sentido, se você perceber, eu mudar uma funcionalidade na minha lista e eu chegar lá, falar lá pro camarada que fez o catálogo, meu, ajusta o seu catálogo aí, porque eu acabei de modificar meu sistema de lista. Legal? Perceba que não faz sentido, porque o meu catálogo, ele é o cara que vai fazer a minha lista, ele tem que se adaptar às APIs que o meu catálogo provê. Isso aí é um dos pontos muito importantes. Legal? Porém, se você olhar tudo isso, tanto catálogo, perfil, vídeo e minha lista, esses caras, eles têm algo, uma relação chamada de núcleo compartilhado, tá? O que que isso significa? Que esses caras, eles compartilham muitas vezes classes, interfaces, soluções, alguns métodos. Por quê? Porque tudo está relacionado nesse caso. Legal? Então eu sei que eles trabalham, são contextos diferentes, mas um depende do outro para eles funcionarem. Então eles têm um núcleo que eles podem compartilhar essas informações, ok? Então esse é um ponto importante também de você entender. Aí o que que acontece? Você devia estar pensando, e o catálogo e o vídeo, quem manda em quem? O cadastro do vídeo, por exemplo, as configurações do vídeo mudam o catálogo ou as configurações do meu catálogo mudam o meu vídeo. Nesse caso, os dois fazem parte do meu domínio principal, ok? Eles têm que trabalhar em conjunto. Então a relação desses dois caras é uma relação de parceria. Então eles são parceiros nesse caso. Esses caras, eles trabalham juntos, ok? Eles coordenam todo esse processo junto na hora de trabalhar. Legal? Galera, uma coisa que é interessante vocês entenderem também perceba que, vamos imaginar que cada contexto desse, por exemplo, é uma equipe que está trabalhando. Então, quando você tem uma equipe para cada área, você tem que entender o nível de upstream e downstream e o tipo de relacionamento que você tem com cada área, porque faz toda a diferença na hora de você desenvolver. Vamos fazer mais uma relação assim, ó, catálogo e assinatura, ok?
A assinatura é um ponto extremamente importante para a pessoa poder ver meu catálogo, ok? Mas não é porque a minha assinatura mudou que eu vou ter que adaptar o meu catálogo, as minhas APIs de catálogo. Não, o meu catálogo vai estar pronto, bonitão, e o cara que assina, que tem o plano, ele tem que ter uma regra ali, feita pela assinatura, para conseguir ver somente os caras que ele manda. Então quem manda nesse processo aí é o catálogo ainda também, ok? Então a gente tem ali um upstream para o downstream em relação ao catálogo e assinatura. Mais uma relação de cliente e fornecedor. Mas quando a gente faz a assinatura, ok? A gente realiza o pagamento, legal? E aí que é o grande ponto da questão. Perceba que, em tese, tá? Em tese, a assinatura manda a informação para o pagamento realizar. Em tese, a relação desses caras é de assinatura como upstream e pagamento como downstream. Porém, quem faz o pagamento, normalmente, nesse caso, a gente vai se conectar com uma gateway de pagamento. Sei lá, uma Moip, PagSeguro, Braspag, Cielo, Mundipag, etc. Ok? Então, o que vai acontecer nesse nosso caso? A gente não tem como falar lá para o PayPal muda a minha API, porque o meu processo de assinatura vai mandar uma solicitação dessa forma. O PayPal, o PagSeguro, eles querem que se dane, entendeu? Eles têm API e é assim, funciona dessa forma. E nesse caso, então, a relação é de downstream da assinatura e o upstream de pagamento. Porque se o pagamento mudar, o seu processo de assinatura vai ter que mudar, ok? Não tem jeito, porque a mudança veio de upstream para downstream, legal? Mas qual que é o tipo de relação? É uma relação de cliente-fornecedor? Não é uma relação de cliente-fornecedor, poderia até ser, mas é uma relação muito mais de conformismo. Eu tenho que me conformar que eu não posso fazer nada com essa situação. É algo que está fora do meu controle. Então, é dessa forma que vai ser e pronto, e eu tenho que me ligar. Porém, o que acontece, pessoal? Normalmente, quando você está trabalhando com uma forma de pagamento, vamos dizer que eu estou usando o PayPal e o PayPal faliu e a gente vai ter que mudar o gateway de pagamento. Se eu fizer a minha implementação no meu contexto de pagamento extremamente forte para o PayPal, eu vou ter que reescrever completamente essa minha interface para a minha assinatura falar. Concorda? Se a minha assinatura falar com o meu contexto de pagamento, já pensando no PayPal, vai ter um problema grave. Porque se eu mudar de PayPal, eu vou ter que mudar toda a minha API. Então, nesse caso, a gente faz algo que a gente chama de camada anticorrupção. A gente coloca um layer antes, que a nossa assinatura fala com essa camada, e essa camada fala com o pagamento direto lá com o PayPal. Se uma hora a gente mudar de PayPal para PagSeguro, por exemplo, é mudado essa implementação, mas não muda nada na minha assinatura porque eu estou acessando a camada anticorrupção. Legal? Então esse aí é um ponto extremamente importante para você entender. E finalmente, a gente tem ali o nosso domínio auxiliar, que ele engloba como um núcleo compartilhado toda a parte de autenticação. Todo mundo vai poder acessar o processo de autenticação aí pra gente, legal? E o tipo de relação também da autenticação, eu posso criar também uma camada anticorrupção. Se em algum momento eu mudar a forma de autenticar, hoje eu autentico somente pelo Facebook, amanhã eu vou utilizar o Active Directory, eu autentico sempre nessa camada anticorrupção, e se eu mudar esse camarada, não tem problema, eu não vou quebrar o restante da minha aplicação, legal? Então esse é o ponto importante. Galera, eu não sei se você conseguiu perceber, mas quando a gente tem um context map dessa forma, onde a gente entende muito bem a relação, fica muito claro o que cada contexto faz. A gente sabe como que os pontos se relacionam. E é disso que o DDD se trata, tá? O DDD se trata de relacionamento, entender linguagem ubíqua, como que funcionam os contextos e como que esses contextos eles se relacionam. Legal? Uma vez que você tem esse mapa,
a gente começa a pensar mais no formato de arquitetura já da minha aplicação, de uma forma mais técnica, aí nesse caso. Então nesse caso aqui, ó, o que eu fiz? Eu criei 3 categorias ali, né? Um Web App Tier, um Background Tier e um Database Tier. Ou seja, os tiers são os nossos levels, né, basicamente. Então o que eu tô dizendo? Que os meus domínios, tá? Essa coluna, essa parte aqui é catálogo, vídeo, assinatura, pagamento, perfil, minha lista e autenticação. Basicamente isso aí são os meus domínios. E eu estou delimitando o contexto desse meu domínio de acordo com como eu vou modelar a minha aplicação em relação a esse contexto. Então o que eu estou falando? Eu estou definindo de cara que na parte web todo mundo vai utilizar uma camada de uma single page application. No caso do catálogo, ele vai trabalhar com os layers DDD, né? Os layers de DDD a gente vai falar de camada de apresentação, a camada de negócios, de processos e a camada de infraestrutura, por exemplo, ok? Nesse caso, ele vai utilizar um banco de dados no SQL para ficar mais fácil, mais flexível eu trabalhar com os documentos do meu catálogo. Já no caso do vídeo, eu vou ter um acesso a um data layer, simplesmente, porque eu vou querer acessar os dados de banco de dados, mas a forma como eu vou trabalhar vai ser diferente. Por quê? Porque eu vou ter em background, ok, como tarefa, um processo de processamento de vídeos para eu conseguir trabalhar com os meus vídeos. Na assinatura, eu vou também trabalhar com DDD e vou utilizar, nesse caso, um banco de dados relacional. No caso de pagamento, caso eu comece a receber muita escrita e eu vou ter que ficar consultando toda hora se o cara pagou, se ele não pagou, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar um modelo de escrita e um modelo de leitura ali para mim, tá? E eu vou utilizar alguns processamentos externos, que é a parte de pagamento, por exemplo, de gateway e etc., tá? Para eu trabalhar. Então a forma de como eu for trabalhar com banco de dados vai ser com CQRS, por exemplo, onde eu tenho a minha divisão de base de leitura e base de escrita, elas não precisam ser a mesma nesse caso. Legal? Perfil, ok? DDD Layers e NoSQL. Minha lista, DDD Layers e NoMySQL. Autenticação. Aqui eu estou definindo que o meu processo de autenticação ele vai trabalhar com single sign-on. Legal? E ele vai utilizar um banco de dados relacional. Perceba que começa a ficar mais claro como eu estou arquitetando a minha aplicação, ok? Perceba que muda completamente a forma como você vê e quando alguém bate o olho, sabe como cada contexto vai ser tratado aí de uma visão mais macro, beleza? Mas agora que você entendeu a linguagem ubíqua, você entendeu o que são os contextos delimitados, você viu um mapa de contexto e você viu uma arquitetura básica, né? Um modelo de como que a gente criar, a gente vai começar a falar nos pontos de implementação. E esse é o ponto que eu digo, muita gente começa a trabalhar com DDD daqui para frente, mas ignora tudo que a gente viu até agora, entendeu? E esse que é o grande ponto quando a galera tá falando em DDD. Beleza? Então, nesse nosso caso aqui, o que acontece? Quando a gente trabalha com DDD, o DDD ele utiliza algo que a gente chama de Domain Model Patterns. São uma série de padrões de projeto, Design Patterns, que eles são utilizados para quê? Para conseguir compor os layers que eu vou trabalhar com DDD. Legal? Então, os Domain Model Patterns eles são padrões de desenvolvimento e estruturação de aplicações cujo domínio é o principal foco. O foco desses caras tá em entidades e agregadores, a gente já vai falar sobre isso, objetos de valor, repositórios e serviços de domínio. A gente também tem eventos de domínio, tem mais alguns pontos também, mas eu tô querendo colocar esses 4 principais pontos aqui pra gente discutir. Legal? Então vamos lá, vamos falar sobre entidades e agregadores. O que acontece é o seguinte, quando eu tô falando em entidade, tá? Eu tô falando naquele ponto principal, certo? No coração daquele contexto da pessoa, tá? Do objeto do mundo real, ok? Do subject, aqui nesse caso, que é pagamento. Legal? Porém, o que acontece? Todo pagamento possui uma transação. Então, uma transação, ela também é uma entidade.
Porém, quando a gente está falando em DDD, a gente chama isso de agregadores, tá? Aggregate Objects. O que são Aggregate Objects? São diversas entidades que estão no mesmo contexto e elas utilizam umas às outras. Por exemplo, a cada pagamento que eu faço, obviamente que eu tenho um registro de uma transação, ok? Então, normalmente, na minha tabela, eu teria assim, um pagamento, ok? E a transação ID relacionada com o pagamento ID que eu tenho ali, legal? Mas, toda vez que eu falo de um agregador, eu tenho que falar quem é o root aggregator, tá? Qual que é o agregador pai, nesse caso? Nesse caso, o pai é o pagamento, legal? E quando o cara realiza o pagamento, é gerada uma transação. Então, a transação é um camarada ali pra gente, legal? Um ponto importante também, que quando a gente está falando em DDD e entidades, é que são as entidades, nesse caso, elas possuem as principais propriedades, métodos, validadores, para garantir que todas as informações que elas têm estão corretas ali. Mas quando a gente está falando em entidade, a gente não está falando em banco de dados, legal? Então por isso que sempre tem aquela, entre aspas, briga de quando você utiliza um Active Record, por exemplo. Porque nesse caso a minha entidade, o meu modelo ali, ele conhece o banco de dados. E o DDD, ele prega que a gente tem que ser agnóstico a banco de dados. A entidade, ela não sabe da existência de uma camada de dados. Ela é puramente o nosso objeto. Legal? E agora a gente vai falar sobre um outro ponto que são os famosos objetos de valor, que são o Value Objects aqui pra gente, tá? Primeira característica desse cara, ele é imutável, eles são basicamente uma coleção de atributos que você tem em um objeto. Eles normalmente não possuem um método setter, ou seja, uma vez que você definiu um objeto de valor, você não consegue ir lá e colocar 7x, 7y, não, eles são imutáveis. Normalmente a entrada desses dados são feita pelo construtor, então eu instancio o meu objeto, passo os dados no construtor e acabou. Se eu quiser mudar algo, eu tenho que criar um novo objeto, porque o objeto de valor ele é imutável, tá? E normalmente ele é utilizado porque ele tem uma tipagem muito mais forte do que um tipo primitivo. O exemplo simples aqui, ó. Imagina que eu tenho uma variável aqui, um endereço do tipo string. Então eu vou lá e coloco Rua José da Silva, 82, Centro, São Paulo, ok? Então o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo aqui que o meu endereço ele é uma string, né? Agora se eu criar um value object e falar que a minha variável endereço é do tipo endereço, e o meu endereço tem um campo, né, uma propriedade rua, número, bairro e cidade, fica muito melhor para minha aplicação. Então perceba, quando você trabalha com esses tipos de objeto, você consegue tipificar muito melhor, deixar as relações entre as suas entidades muito melhor, porque você definitivamente sabe qual é o tipo de cada coisa. Vamos dizer que no momento que o cara digita um CEP ali no Value Objects, eu teria uma forma de validar esse CEP, por exemplo. Então eu garanto que essas informações estão no formato correto que eu estou imaginando. Legal? Repositórios. O que é um repositório no final das contas, pessoal? O repositório ele tem acesso direto à minha camada de dados. Ele persiste dados utilizando as entidades, ou seja, ele pega lá pagamento, a minha entidade que tem todas as minhas informações de pagamento, pega o meu repositório, encapsula esse cara e persiste no banco de dados. O meu repositório, ele também possui os métodos necessários para consultar. Então, tudo que eu for falar de SQL e etc., eu vou consultar através dos meus repositórios. Legal? A gente utiliza sempre um repositório por agregação. Então, vamos imaginar que eu tenho assim, pedido item e transação do pedido. Cada cara desse é uma entidade, mas eles fazem parte de um objeto agregador, legal? Quando eu for criar meu repositório, eu crio o meu repositório por objeto agregador e não por entidade. Então eu não crio um repositório chamado pedido item, ok? Eu vou criar um repositório pedido que inclui o meu pedido item e a minha transação, por exemplo, ok? Então é um repositório por agregador e não por entidade, ok?
Obviamente, se a sua entidade for a root e ela tiver só ela, obviamente vai ser um repositório somente para a sua entidade. E o repositório, ele também pode consultar serviços externos sem nenhum problema. Legal? E finalmente a gente chega no ponto que eu queria falar, que é a parte dos serviços de domínio. O que é um serviço de domínio aí nesse caso, pessoal? O serviço de domínio, ele implementa a lógica de negócios a partir da definição de um expert do domínio. Legal? Ou seja, eu tenho tudo que eu sei que eu tenho que fazer, o fluxo das minhas coisas, ok? Então eles trabalham com diversos fluxos de diversas entidades, ou seja, eu tenho entidades de pedido, de pagamento, de assinatura, de catálogo, então eu trabalho com tudo isso de uma vez para realizar um serviço. Os serviços, eles utilizam os repositórios para conseguir acessar os dados, certo? E os serviços, eles normalmente consomem recursos da infraestrutura, da camada de infraestrutura, para conseguir enviar e-mail, disparar eventos e entre outros. Legal? Então vamos lá, vamos tentar deixar isso da forma mais concreta para você conseguir entender agora. Juntando os pedaços. Então eu tenho aqui objetos agregados, eu tenho duas entidades, o pagamento e a minha transação. Legal? Sendo que o meu pagamento é a minha entidade root, aqui nesse meu caso, desse o meu objeto agregado. Legal? Aí eu tenho o meu value object. Nesse meu value object, eu tenho um objeto chamado cartão de crédito. Então, quando eu dou um new cartão de crédito, eu estou dando lá um new número, validade, expiração e CVV. Ao invés de eu criar um campo para cada coisa, tudo string, por exemplo, onde o dígito CVV, por exemplo, é integer, mas não, nesse nosso caso eu tenho um tipo específico como cartão de crédito. Aí, finalmente, eu tenho o meu repositório, onde eu tenho aqui o meu pagamento repository, por exemplo, repositório, onde eu consigo fazer a busca dos pagamentos, eu consigo fazer o pagamento, eu consigo remover um pagamento, né? Eu consigo dar um rollback no pagamento, por exemplo. E por fim, eu tenho o meu serviço, ou seja, que é o meu pagamento service. O que esse cara faz? Ele realiza um pagamento. E o que significa realizar um pagamento? Fazer o pagar, liberar o acesso e enviar um e-mail de confirmação. Então perceba que o serviço, ele utiliza os repositórios e diversos fluxos para realizar uma regra de negócio. Então perceba, o serviço, ele utiliza tudo que ele tem direito para executar uma regra de negócio do nosso sistema, ok? Então eu paguei, liberei acesso, fiz o pagamento, emiti nota fiscal, mandei e-mail de confirmação, tudo isso é serviço, legal? E os serviços, para ter acesso aos dados, eles acessam os repositórios. Era isso que eu queria trazer para vocês hoje aqui sobre Domain Driven Design. Obviamente tem muito mais coisa, tá? Mas eu acredito que com essa base você já deve ter conseguido entender, ok? A ideia principal e a filosofia principal que o DDD traz, tá? Perceba que quando a gente está falando em DDD, não é simplesmente separar essas camadas. É simplesmente ter um contexto inteiro do desenvolvimento da sua aplicação, desde entender com os Domain Experts, tirar a linguagem ubíqua, extrair esses caras, definir os nossos contextos, criar esse mapa dos nossos contextos e daí sim começar a trabalhar nas nossas entidades para conseguir criar as nossas aplicações. O mais interessante de tudo isso aí também, pessoal, é o seguinte: se você perceber, né, a gente consegue pegar cada um desses contextos normalmente, eu não estou dizendo que é a regra, e transformar cada um desses contextos em um microserviço. Cada microserviço é administrado, por exemplo, por uma equipe. Essas equipes, elas vão conseguir se falar, elas vão conseguir se entender, elas vão saber a relação com outras equipes e vão saber também quais são as suas relações upstream e downstream, para quando ele for trabalhar ali no projeto, ele saber quem ele está afetando naquele momento. Legal? Então, tudo isso que eu falei, a gente consegue aplicar normalmente, eu não estou falando que é regra, para quando você vai fazer a extração da sua aplicação para microserviços. Você consegue criar, por exemplo, ali uma API Gateway, você consegue colocar todos esses microserviços ali,
Os clientes acessam, né, a camada de visualização, cai nas APIs, cada API chama esses serviços que estão todos se falando. Eu estou muito feliz de ter conseguido passar esse conhecimento, porque eu sei que muita gente acaba lendo o livrinho azul e não consegue entender direito. Espero que eu tenha ajudado aí e tudo de bom.